Agora a gente volta a falar sobre a denúncia de importunação sexual contra o deputado Fernando Cury. No começo da tarde, a presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, Maria Lúcia Amari, disse o seguinte, vamos ver. Por unanimidade, foi aprovada na reunião de hoje do Conselho de Ética a admissibilidade da representação da deputada Isa Pena contra o deputado Fernando Cury. O deputado Emídio de Souza foi nomeado relator desse processo. Informação importante, portanto. Vamos conversar então agora sobre os próximos passos desse caso ao vivo com ela, a presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, Maria Lúcia Amari, está com a gente do PSDB. Boa tarde, obrigada pela participação da senhora. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Glória. Boa tarde. Foi uma decisão bastante importante, uma expectativa da população, que todos esperam uma resposta da sociedade. Por unanimidade, os 9 membros mais o corregedor, portanto 10 votos, foi decidida a admissibilidade da representação da deputada Isa Pena contra o deputado Fernando Cury e também, em seguida, nomeei o relator, o deputado Emídio de Souza, para que, com isso, o processo já começa a ter um andamento mais célere, né? Os próximos passos, na verdade, o deputado Fernando Cury tem, durante 5 sessões, o prazo para apresentar a sua defesa de mérito, porque ele apresentou apenas a defesa prévia, agora é a defesa de mérito, e assim que ele apresentar essa defesa de 5 sessões aqui na Assembleia Legislativa, portanto, a semana que vem, o relator, deputado Emídio de Souza, terá, então, um prazo de 15 dias para apresentar o seu parecer como relator dessa questão. Agora, eu queria saber da senhora, primeiro, boa tarde, né? A aceitação dessa denúncia por unanimidade, agora pelo Conselho de Ética, isso é um sinal de que há uma tendência de que Fernando Cury possa vir a ser condenado de alguma forma? Eu entendo que, por conta de todo esse posicionamento, primeiro, essa resposta foi uma resposta positiva, no sentido de que nós não iríamos simplesmente deixar o assunto à mercê. Então, a responsabilidade de todos nós, deputados, é que o processo fosse admitido para que a representação tivesse o seu andamento. Com certeza, deverá ocorrer alguma penalidade, nós não sabemos como será o parecer do relator, embora a decisão dele, o parecer dele, possa ser questionado por uma pena maior ou uma pena mais branda, mas de qualquer forma as penalidades são uma advertência verbal, advertência por escrito, a censura, o afastamento do deputado por um período a ser definido pela própria comissão, pelo Conselho de Ética, através dos seus integrantes, e por último, que é a cassação, que é o pedido que a deputada Isa Pena faz. Não sabemos ainda qual será a tendência do relator, mas de qualquer forma o parecer dele nós esperamos que até meados de março, com todos esses prazos correndo dentro da normalidade, eu sempre digo que nós não podemos fazer com que a celeridade comprometa a legalidade, tanto que eu fiz questão de hoje colocar em votação a suspeição levantada contra o deputado Alex Madureira, porque ele estava no local no dia em que ocorreram os fatos, e também a suspeição da deputada Érica Malunguinho, exatamente porque ela teria se manifestado publicamente sobre o seu ponto de vista. Não foi aceita pela comissão, uma vez que não se pode antecipar qualquer tipo de julgamento sem a devida comprovação. Então, segue normalmente, eu era a única mulher presente no Conselho de Ética, agora temos também a participação, mas nós temos sempre que nos preocupar para que não haja nenhum corporativismo, não vamos aceitar corporativismo, nenhum viés ideológico, viés político ou viés partidário. Nós queremos que o relator, com certeza, nomeado, dará um parecer baseado nos fatos, nas imagens que eu pedi a preservação delas durante todo o período do dia em que ocorreram os fatos, porque depois de 10 dias elas são deletadas, portanto, elas estão preservadas para ser questão de prova dos dois lados. Nosso Yuri Pita está com a gente também nessa entrevista, tem perguntas para a senhora, porque inclusive conversou agora há pouco com a deputada Isa Pena. Fala, Yuri.
Obrigado, Roberta. Boa tarde, deputada. Obrigado por estar conosco. A senhora falou dessas gama de punições que estão colocadas e o que a deputada Isa Pena me disse é que absolvição ou advertência seriam inadmissíveis. Ela fez, inclusive, um paralelo com o caso do deputado estadual Arthur Duval, que tomou uma advertência ao se dirigir de forma ofensiva aos colegas. A minha pergunta para a senhora é se, caso não seja aprovado pelo Conselho de Ética uma cassação e sim uma suspensão, isso também precisaria passar pelo plenário da Assembleia Legislativa? E aí a gente sabe que ao votar entre 94 deputados e não entre os membros do colegiado, é uma outra articulação política. Eu queria que a senhora explicasse como é que é o trâmite caso se caminhe para uma suspensão e como é que é feita a dosimetria, como é que se determina o tempo em caso de suspensão. Tão logo boa tarde, mas tão logo seja decidida, tanto pela suspensão do mandato, quanto pela cassação, a comissão decide, o Conselho de Ética, através dos seus membros, decide tomando essa posição, ela é imediatamente encaminhada ao plenário, através da presidência, pela mesa da casa, onde é marcada uma data para julgamento dessa decisão. Seria a maioria, ou seja, metade mais 48 deputados e deputadas seria o suficiente para que a votação ocorresse e permitisse que fosse acatada aquela decisão. Nós entendemos, diante da gravidade da situação, diante da repercussão da Assembleia, diante da exposição que toda a Assembleia Legislativa, a maior da América Latina, ficou exposta, nós esperamos que seja dado uma punição na proporção do fato em que ocorreu. Mas vamos aguardar o parecer do relator para que então possamos verificar qual será, para que a gente possa dar o encaminhamento subsequente. Perfeito, obrigado, deputado. Quer dizer, de qualquer modo, mesmo em caso de suspensão, precisa passar pelo plenário, né? É isso. Essas duas punições mais graves tem que ter o respaldo juridicamente com relação ao regimento da Assembleia, que passa a ter que ter o referendo do plenário através da sua maioria, 48 deputados. Deputada, se for de fato condenado o deputado Fernando Cury, né, que pode ter um mandato cassado ou suspenso, como a senhora está explicando, ele pode no futuro voltar a ter cargo na Assembleia? Dependendo da decisão que for acontecer, porque existem processos que estão correndo em paralelo, né? Houve uma denúncia no Ministério Público, tem ação penal correndo também, reivindicada pela deputada Isa Pena. Então, dependendo das decisões judiciais e penais, tanto no aspecto civil quanto no aspecto penal, pode afetar futuramente os direitos políticos do deputado, mas aí vai depender de uma decisão judicial futura, e esses processos, normalmente, eles ter uma certa lentidão, eles vão ultrapassam, às vezes, o limite do tempo de duração do mandato. Deputada, só lembrando... A cassação seria para os efeitos apenas deste mandato. Tá ótimo. Só lembrando que o deputado Fernando Cury ainda enfrenta outros dois procedimentos, né? Tem duas frentes aí, a representação junto ao Ministério Público, que pode levar a uma ação criminal, e também o processo interno dentro do partido, do Cidadania, que poderia expulsá-lo também ali da legenda, não é isso? Exatamente. Tanto a preocupação que eu tive de não seguir por pressão popular, mas seguir como reza o regimento, através de pareceres da Procuradoria, porque exatamente o processo do partido político que ele representa, que é o Cidadania, teve obstado sua continuidade exatamente porque não cumpriu todos os requisitos legais que permeavam a necessidade daquele procedimento jurídico. Então, estou tomando cuidado de cada passo, seguir rigorosamente o que rege o regimento, mas dando a celeridade sem prejuízo da legalidade, para que não tenha nenhum impedimento para procrastinar com medidas protelatórias que possam retardar o julgamento. Nós temos pressa em dar essa resposta para a sociedade e é dessa forma que nós estamos conduzidos, com firmeza, com justiça, mas com bastante transparência para que os fatos sejam devidamente apurados. E sobre essa resposta para a sociedade que a senhora citou, como é que está o clima na Assembleia com toda essa discussão, com essas imagens que, enfim, viralizaram e são repetidas a todo momento, não só aqui em São Paulo, mas em todas as regiões do Brasil?
Causou muito constrangimento, né? Essas imagens, por conta da força da internet, a imagem foi até para outros países do mundo. Então, nós temos que ter essa preocupação de resgatar essa imagem da Assembleia. Foi um ato isolado, um fato que nunca aconteceu. Eu estou no meu 5º mandato como deputada estadual, nunca teve qualquer situação parecida com essa que ocorreu. Então, foram imagens fortes, imagens que nos constrangeram como parlamentares, enquanto mulher, mas que precisam responder que fatos como esses fogem da normalidade e precisam ter uma punição adequada para que não se crie um precedente perigoso dentro da nossa Assembleia Legislativa, né? Nós legislamos e temos que ter esse comportamento que faça com que a sociedade possa respeitar o nosso mandato e nós termos uma resposta adequada em relação à gravidade do fato ocorrido. Havia um receio, inclusive, de que, como esse fato ocorreu pouco antes do recesso, né, de que essa pausa do recesso esfriasse, vamos dizer assim, essa situação e que aí esse processo não voltasse com tanta força. Mas pelo que a gente está vendo agora, 10-0, né, é realmente ali um resultado um tanto quanto grandioso. Eu tenho um compromisso e a responsabilidade de conduzir de forma não só por conta da opinião pública, por conta da gravidade dentro de um poder legislativo. Então, estou bastante atenta a todo o comportamento para seguir, ter que essa celeridade do processo, respeitando o andamento dentro da legalidade, mas que ele possa ser rapidamente conduzido para que nós possamos responder não só para a população, mas os movimentos que todos estão atentos, né, a essa resposta. Nós precisamos ter uma medida exemplar, né, porque fugiu da normalidade. Deputada, quanto tempo pode levar todo o processo até um possível afastamento? Nós esperamos que dentro da comissão que eu presido, até o final de março, essa resposta esteja sendo dada. Em seguida, se for uma medida que dependa da votação em plenário, vamos ficar também atento para que os prazos possam ser cumpridos rigorosamente, mas aí já passa a ser um comportamento, procedimentos atrelados às medidas que a mesa da casa que vai adotar. Mas na nossa comissão, eu espero que até o final de março ele esteja já julgado e encaminhado, se for o caso da penalidade mais grave, para plenário decidir, ou então a punição onde o nosso limite de decisão possa ter um respaldo, uma resposta em relação ao fato ocorrido. Obrigada, deputada Maria Lúcia Amari, que está aqui com a gente, falando sobre esse processo, né, de importunação sexual. Ela que é presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente agradece sua participação aqui no CNN 360. Uma boa tarde para a senhora.